2021 Rússia, Novosibirsk. Numa noite fria de março, um rapaz apaixonado estava com pressa para parabenizar a garota de quem gostava pelo aniversário de 18 anos dela. A garota não correspondia aos sentimentos dele e, além disso, já fazia mais de um ano que ela namorava e morava com outro rapaz. Mas a esperança, como se sabe, é a última que morre. Além disso, todos os envolvidos no caso de hoje ainda eram muito jovens e visitas inesperadas e tardias eram consideradas normais entre eles. O rapaz levava bombons, afinal, não se vai de mãos vazias. Ao chegar no apartamento certo, ele já estava prestes a tocar a campainha, mas então percebeu que a porta estava entreaberta. Por precaução, ele bateu suavemente, mas ninguém respondeu. Então ele abriu mais a porta e olhou para dentro. No apartamento estava escuro e silencioso. Isso pareceu estranho, pois normalmente o apartamento era barulhento, cheio de gente e alegre. No chão do corredor, fracamente iluminado, havia algumas manchas escuras, como se alguém tivesse derramado suco ou vinho ali. Ei, pessoal, onde vocês estão? Ei, pessoal, vocês estão dormindo? O visitante quase gritou, esperando que os donos só estivessem cansados de festejar e dormindo, esquecendo a porta de entrada. Mas a única resposta foi um silêncio mortal. O rapaz estremeceu, sentiu um calafrio. Nossa, mas que chiqueiro vocês fizeram aqui, reclamou o visitante em voz alta, tentando se livrar do medo que o invadiu. Ele acendeu a luz e olhou na cozinha, depois na sala de estar, mas não havia ninguém lá, só restava o quarto. Não é certo, claro, invadir assim a vida pessoal de outra pessoa, mas aquelas manchas marrons estranhas o deixaram muito preocupado. E o cheiro desagradável, meio metálico, que pairava no apartamento. Na porta do quarto havia uma marca marrom de uma mão humana. Aquilo já lembrava claramente uma cena de filme de terror. O recém-chegado abriu a porta. No quarto reinava uma bagunça assustadora. Na cama, em uma posição estranha, estava algo que parecia uma boneca ou um manequim. O que estava acontecendo aqui? Provavelmente uma festa estilosa com crianças assustadoras. Finalmente, o rapaz percebeu e suspirou aliviado. Depois, ele decidiu examinar melhor o objeto que estava ali para entender exatamente o que seus amigos estavam fazendo nessa festa divertida. Ele tateou até encontrar o interruptor na parede do quarto. Ao ver a cena sob a luz elétrica forte, ele quase vomitou. Agora ele finalmente entendeu o que estava causando aquele cheiro desagradável. Esse drama monstruoso começou em Novosibirsk, em 2019. Um rapaz e uma moça se encontraram, sentiram simpatia mútua. Fyodor Kidin, bonito, estiloso, charmoso, de família rica, e a bonita Nastya de 15 anos. Ela também não podia reclamar da família. O pai era empresário, a mãe tinha um bom cargo em uma grande empresa. A garota estudava bem e planejava fazer um curso técnico depois do 9º ano. E o rapaz era um playboy e filho de papai, desperdiçava a vida em festas e baladas intermináveis. Muito em breve, esses dois começaram a namorar. Os pais da Nastya ou estavam ocupados demais com o trabalho, ou confiavam tanto na filha que não prestavam muita atenção nas amizades dela. Ao saberem que ela estava namorando um rapaz, a família apoiou a escolha, achando que o jovem era um rapaz direito e promissor. E outros conhecidos também falavam bem do Fyodor. Ele nunca lhe faltou dinheiro de bolso, se vestia com roupas caras e andava com gadgets modernos. Sim, ele era mimado e vaidoso, mas não dava para chamá-lo de realmente mau. Porque Fédia ia bem na escola, pelo menos até o 10º ano, e no geral era uma pessoa inteligente, com quem dava para conversar sobre vários assuntos. Essa era a opinião. Depois de um curto período, Nastya descobriu que seu príncipe encantado, perfeito em todos os aspectos, estava mexendo com substâncias proibidas. Ao saber, amigas e conhecidos diziam: "Para que você precisa dele? Relacionamento com viciado não dá certo", mas ela não ouviu. No geral, como era o relacionamento deles? Eles brigavam muito, discutiam, chegavam a lutar ou tinha mais alguma coisa? No começo, tudo estava bem, ela tinha um ótimo relacionamento, mas quando Fyodor começou a usar drogas, o relacionamento deles piorou. Nastya era totalmente contra o uso de drogas, ela tentava de todo jeito salvá-lo, eu também tentei,
Nós o apoiávamos de todas as formas, tentávamos ajudá-lo, mas A garota via tudo cor-de-rosa. Ela não queria acreditar de jeito nenhum que o Fedya, alegre, comunicativo e aparentemente totalmente normal, já estava completamente viciado. Depois ficou claro que mesmo na família rica do Fyodor, nem tudo era tão perfeito quanto parecia por fora. O relacionamento entre os pais e a geração mais nova, a filha e o filho, era muito complicado. Um amigo próximo de Fyodor contou isso aos jornalistas. Os pais pressionavam muito ele e exigiam demais. Ele ficou estressado por causa disso, e foi assim que o álcool apareceu na vida dele e depois até drogas. Parece que até ele e a irmã começaram a usar juntos. Acontece que o rapaz não aguentou a pressão dos pais e acabou encontrando alívio em hábitos prejudiciais. O estilo de vida pouco saudável de Fyodor só teve impacto significativo nele muito tempo depois. No começo, ninguém próximo a ele notou grandes mudanças, nem mesmo os pais. Com o tempo, as drogas sintéticas passaram a prejudicar o caráter e o comportamento do rapaz. Ele começou a se fechar cada vez mais e a ficar muito nervoso. Surgiram problemas de sono, memória e concentração. Os parentes de Kidin só entenderam o que estava acontecendo na primavera de 2020 quando perceberam que objetos de valor começaram a desaparecer de casa. E o filho querido dele se transformou em uma pessoa irritadiça, nervosa, agressiva, sempre um sujeito carrancudo. Tristes com a descoberta, a mãe e o pai imediatamente sugeriram que o filho fosse para uma boa clínica de reabilitação e se tratasse lá de forma anônima, mas Fyodor recusou. Disse que iria lidar com o problema sozinho e que no próximo verão pretendia entrar na Universidade de São Petersburgo. Mas quando chegaram os resultados do exame estatal unificado, ficou claro que Kidin, que antes estudava muito bem, tinha reprovado em todas as matérias. Entrar na universidade já não era mais uma opção, então os pais insistiram no tratamento em uma clínica especializada. Desta vez, Fyodor concordou com os argumentos deles e começou o tratamento no Centro de Reabilitação da Fundação para o Desenvolvimento de Programas Sociais Projeto Nacional. Mas logo alguém entre os pacientes reclamou das condições de permanência. Em agosto de 2020, as forças de segurança praticamente invadiram o centro de reabilitação. Como resultado, a direção acabou atrás das grades. Mais de 20 pacientes que estavam lá apresentaram uma queixa à polícia sobre as condições cruéis de detenção e a retenção forçada. E Fyodor contou aos pais que já tinha entendido tudo, repensado e decidido largar as drogas. Ele pediu aos pais para alugar um apartamento para ele e pagar por 1 ou 2 anos até que ele se estabilizasse. Provavelmente lembravam que Fyodor costumava roubar, então concordaram. Um conhecido de Kidin contará isso mais tarde aos jornalistas, mas eles impuseram condições. O filho deveria arranjar um emprego imediatamente para não ficar totalmente às custas dos pais. E o rapaz teve que trabalhar em um hipermercado para cumprir a sua parte do acordo. É claro que ele não estava nada feliz com o cargo de caixa. Eu odeio esse trabalho, é para perdedores, escrevia Fyodor nas redes sociais. Já Nastya, como planejou, entrou no Colégio Aberto Municipal de Novosibirsk e estudava lá com sucesso. Logo depois que Fyodor recebeu alta da clínica, ela se mudou para a casa dele. No começo, tudo estava relativamente calmo entre eles, mas depois Kidin perdeu o controle. Ele era tomado por crises de agressividade e abstinência. E ele descontava a raiva na namorada dele. Roubava o dinheiro dela, que os pais dela davam, gritava, batia nela. Nastya não escondia os problemas, nem mesmo dos colegas que ela mal conhecia. Eu a conheci nessa faculdade, ela estudava na turma paralela à minha. Eles namoraram por cerca de 1 ou 2 anos. Ela contava como ele usava drogas pesadas. Na verdade, ele também queria viciá-la nessa porcaria, contou aos jornalistas o conhecido da Nastya, Ilya Lozev. O relacionamento da Nastya nas redes sociais terminou assim. Ela usava o nome Lermontova. E os sentimentos do Fyodor Kidin, que antes eram românticos, se tornaram completamente doentios. A garota não escondia isso, pelo contrário, ela mesma publicava ativamente posts no Twitter, que agora é X, ou seja, X. Neles, ela compartilhava com os seguidores as peculiaridades de sua vida com um namorado cruel e excessivamente exigente. Além disso, ele sofria de dependência de drogas.
Mas a todas as recomendações para largá-lo de uma vez por todas, ela respondia com um categórico não. Para Nastya, parecia que ela amava muito Fyodor. Ela acreditava que com certeza conseguiria salvá-lo. Seus sentimentos e preocupações, a garota praticamente desabafava todos os dias nas redes sociais. Por essas publicações, dava para ver claramente que o relacionamento desse casal era claramente doentio. Nastya não tinha vergonha de usar epítetos ofensivos em relação ao seu namorado. Ela escrevia abertamente que eles tinham um relacionamento tóxico, mas mesmo assim não fazia nada para se livrar de tudo isso. Talvez a resposta esteja em algumas hashtags nas postagens dela, como codependência. Aqui estão trechos de uma das postagens dela. Eu sei que meu namorado é abusivo e ele usa drogas, mas mesmo assim vou ficar com ele porque eu o amo. Acho que vou conseguir ajudá-lo a mudar. Mas nenhum dos amigos ou parentes conseguiu depois explicar claramente o que exatamente Nastya fazia para isso. Após sair da clínica, Fyodor não buscou mais especialistas em dependência química ou psicólogos. Também não estava em acompanhamento com um psiquiatra. Acontece que a moça ficou só nas palavras e praticamente não tentou ajudar Kijinu de forma alguma, ou talvez não conseguiu. Quantos anos a garota tinha? Uns 16 ou 17 anos? O que ela poderia fazer? Além disso, dizem que quem consegue ajudar seus entes queridos, parentes nesse caso, mas não importa, merece uma estátua, porque é mais difícil ajudar alguém próximo, porque eles não escutam. Quem teve pais alcoólatras ou filhos problemáticos sabe disso, não é só de ouvir falar. De qualquer forma, a presença constante de Nastya na vida e no apartamento de Fyodor não ajudava em nada, e às vezes até atrapalhava. O hábito de pegar dinheiro e objetos de valor da própria amiga logo se tornou algo comum. Kijin não tinha vergonha de usar o dinheiro da Nastya para comprar mais uma dose. Acontece que a garota, indiretamente, financiava os hábitos prejudiciais dele. Fyodor também relatava sua vida nas redes sociais. Falava de forma rude e depreciativa sobre Nastya, reclamava do trabalho que odiava e contava abertamente quais outras substâncias proibidas gostaria de experimentar. Não está claro porque os pais da Nastya não reagiram a essa situação e permitiram que ela, ainda menor de idade, morasse junto com um viciado em drogas. Bom, talvez a própria garota gostasse de sentir essa adrenalina e depois contar diariamente sobre suas desventuras. Ou talvez fossem apenas relações de codependência de uma garota imatura, das quais não é tão fácil sair quanto pode parecer à primeira vista para quem está de fora. Todo mundo é tão inteligente quando o problema não é com eles. Escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso. E como alimento para reflexão, vou contar um fato. Ela participava do chamado evento semanal Quinta do Nude. De acordo com esse flash mob, que já foi tendência entre os usuários do Twitter, os participantes toda semana postavam publicamente suas fotos ousadas. Presumia-se que as pessoas que participavam desse tipo de evento estavam conscientemente assumindo o risco das consequências associadas à postagem de fotos ousadas. Mas quem, e o mais importante, por que mantém esse casal estranho? Muitos que conheciam o truque faziam essa pergunta. Talvez, Nastya. Obviamente, todo o salário do Fedor era gasto com drogas, mas mesmo assim não era suficiente para ele. Nastya, por sua vez, não tinha emprego. Acontece que, na verdade, um dos pais estava patrocinando os jovens. Bom, não poderia ser de outra forma. Mas mesmo assim, posteriormente, ambos os casais se recusaram a comentar essa questão. E Fyodor, enquanto isso, a cada dia se comportava de forma cada vez mais agressiva. Colegas de classe da Nastya contaram depois que ela frequentemente aparecia nas aulas com hematomas, e a todas as perguntas apenas desconversava, e em tom casual, dizia que tinha brigado com o namorado. Todos os conhecidos sabiam que Fedya tentou viciar sua namorada em substâncias proibidas para alcançar a tão esperada harmonia no relacionamento. Afinal, como se sabe, o sóbrio não entende o bêbado. Na véspera do aniversário de 18 anos da Nastya, Fyodor comentou com algum dos amigos que naquele dia planejava fazer algo especial. Essa frase não levantou nenhuma suspeita, pensaram que se tratava de alguma surpresa. Bem, no máximo, sobre mais uma tentativa de envolver a garota em seu estilo de vida devasso.
Então, ainda cheia de expectativas românticas, Anastácia esperava, no dia do seu aniversário de 18 anos, alguma surpresa especial do seu namorado. Mas Fiodor se comportava como sempre, e ao que parecia, nem lembrava que dia era hoje. Bem, ele não podia ter esquecido do meu aniversário, pensava Nastya com tristeza, enquanto escrevia mais uma mensagem para as amigas. Ela reclamava para elas sobre o esquecimento do namorado e, de vez em quando, olhava nervosamente as horas no celular. Já estava tarde, e Fédia tinha prometido a ela que faria uma surpresa antes, separado de todo mundo. Será que ele desistiu? Perguntava a si mesma a garota, mordendo nervosamente o lábio. Cansada dos pensamentos angustiantes, Nastya abraçou timidamente seu namorado por trás, pelos ombros, e lhe lembrou. E quem foi que me prometeu uma surpresa? Que surpresa é essa? Retrucou Fiodor, nervoso. Ele não parecia nada bem ultimamente. Rosto pálido e abatido, bochechas encovadas, olheiras escuras. Meio sentado na cama, ele mexia nervosamente os dedos e balançava a perna. Tudo isso já tinha virado um hábito para ele. Oi, disse Nastya, fazendo beicinho. Você esqueceu que dia é hoje? Que dia é hoje, afinal? É um dia tão merda quanto todos os outros. Na verdade, hoje é meu aniversário e você prometeu me fazer uma surpresa. Então, como sempre, você esqueceu. Ou simplesmente não ligou? Ah, claro, você está ocupado. Finalmente entendeu, né, seu cabeça dura? Os olhos turvos dele brilharam. Isso mesmo! Isso precisa ser comemorado direito! Fiodor começou a pensar em alguma coisa. O esforço para pensar, que já lhe custava bastante, estava estampado em seu rosto. Finalmente ele disse: Nastya, agora estou totalmente sem dinheiro, mas eu vou te pagar de volta com certeza. Estou pedindo por uma causa nobre, pela surpresa. Nastya olhava para ele com desconfiança. Ele já tinha enganado ela tantas vezes que ela até perdeu a conta, mas ela queria tanto acreditar nele. Ela queria que pelo menos uma vez ele realmente pensasse não naquela porcaria maldita que ele usa, mas nela, tão dedicada e carinhosa, que não o abandona apesar de tudo. Eu tenho 5.000, mas é o que me resta, avisou a garota. Só 5? O que eu vou comprar com esse trocado? Mas eu realmente não tenho mais. Tá bom, deixa que eu dou um jeito, resmungou o rapaz claramente chateado. Nastya transferiu o dinheiro e ele saiu após se arrumar. Ele saiu por horas e Nastya ficou muito nervosa nesse tempo. Finalmente, a porta da frente rangeu. Na porta estava Fédia, pela primeira vez em muito tempo bastante satisfeito. Nastya sorriu em resposta. Já volto, 5 segundos, disse ele, e foi para a cozinha por algum motivo. Passaram-se mais alguns minutos angustiantes. Finalmente, Fiodor voltou para o quarto com uma bandeja. Nela havia apenas um prato vazio e uma flor feita de guardanapo. Ao lado, um pequeno pacote com um pó branco. O que é isso? Perguntou Nastya, preocupada, olhando para o rapaz com perplexidade. Surpresa! Disse ele com uma alegria exagerada. Você está tirando sarro de mim? A garota olhou para ele com raiva. Não, espera aí, não precisa ficar brava. Eu só estou te propondo experimentar pelo menos uma vez. É uma sensação incrível. Acredita em mim. Você nunca sentiu nada parecido na vida antes. Já que você já é uma garota crescida, pode se deixar levar pela tentação pelo menos uma vez, não é? Olha, todos que contam histórias sobre Nakrota, na verdade, nunca provaram Nakrota. Sabe quanta coisa nova se descobre com o meth? Você pode ser quem quiser e até o que quiser na vida real. É como jogar com óculos de realidade virtual, só que a imersão é total. No olhar da garota passou um lampejo de dúvida. Ela nunca tinha olhado para essa questão desse jeito, e realmente, como julgar alguma coisa sem ter experimentado? E Anastácia de repente decidiu fazer um experimento e se tornar uma cobaia voluntária. Tudo bem, disse ela baixinho. Vamos tentar fazer isso juntos. Os olhos de Fiodor até se arregalaram. Ele pensou que ela, como sempre, começaria a fazer uma cena. Ela faria um escândalo e eles brigariam, mas houve essa reviravolta. Era assim que ele devia tê-la convencido. Logo, o casal usou e começou a esperar o efeito. Nastya olhava ao redor com interesse. Sua cabeça estava girando. Tudo estava como em uma névoa.
Diante de seus olhos, contornos vagos de objetos familiares começaram a flutuar, mas agora eles pareciam completamente diferentes. Fyodor a observava atentamente. Ela examinava tudo ao redor com surpresa, até mesmo suas próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. Então, ela colocou o Rechelon. Enquanto Nastya se distraía com as novas sensações, ele foi até a cozinha. Ela só tem 5.000 sobrando. Resmungou o rapaz com raiva, abrindo o aplicativo do banco no celular da amiga. Vadia interesseira. Quando ouviu falar de surpresa, o dinheiro apareceu. Mas quando pedi para comprar uma dose, ela não tinha. Fédia bateu na mesa com raiva. A caixa com os utensílios de cozinha virou e dela caíram várias colheres e conchas. O olhar do rapaz deslizou pelo metal frio. Ele pegou a faca de corte de aço e a girou nas mãos. Um plano se formou em sua cabeça. Fyodor voltou da cozinha com um ar misterioso. Nastya já tinha admirado bastante a mudança no ambiente e agora estendeu os braços para o amado, querendo abraçá-lo. O rapaz se inclinou até ela com uma das mãos atrás das costas. E a garota, meio atordoada, encostou o nariz no ombro dele e murmurou alguma coisa. Com um movimento brusco, ele afastou as mãos dela e então começou a desferir golpes fortes com a faca que até então escondia atrás das costas. Nastya quase não resistiu, porque sob o efeito do entorpecente mal entendia o que estava acontecendo. Tudo parecia um sonho. Mas afinal, nos sonhos as pessoas não morrem, e não faz sentido tentar fazer alguma coisa. E a mão do carrasco continuava a se levantar e abaixar, vez após vez, rasgando a carne macia com uma faca de cozinha muito cega. Será que ela acabou entendendo o que exatamente o amado estava fazendo com ela? Parece que em algum momento ela percebeu o que acontecia. Afinal, segundo o próprio depoimento do Kijin, antes de morrer, Nastya pediu misericórdia, o abraçou e até tentou acalmá-lo, prometendo que tudo ficaria bem. Não, pare, por favor, implorava ela com a fala enrolada, mas Fyodor não pretendia parar. Ele decidiu que aquela vadia tinha que morrer hoje. Ela já o incomodava há muito tempo. Posta todo tipo de merda sobre ele, o envergonha na frente de todos, rouba e desvia dinheiro, mas tinha um problema. Apesar de dezenas de facadas, Nastya teimava em não morrer. Desgraçada. Ele é tão burro quanto você, indignou-se Fyodor, e continuou a esfaquear sua vítima ensanguentada. Ele mirava na cabeça e pescoço para ter certeza de que acabaria com ela. A carne dilacerada no pescoço de Nastya finalmente não aguentou e cedeu. A lâmina deslizou profundamente para dentro. A garota também sentiu isso. Adeus. Foi tudo o que ela conseguiu dizer ao seu algoz antes do fim. Ao ver que Nastya finalmente não se mexia mais, Fyodor largou a faca. E imediatamente correu para a bolsa de Nastya, onde ela guardava a carteira com dinheiro. Talvez tivesse uma reserva lá, mas na carteira havia apenas algumas moedas, com as quais não dava nem para comprar uma dose decente, quanto mais comida de verdade. Então, Kijin transferiu o restante do dinheiro para o seu cartão. Nastya ainda tinha 3.000 na conta. Pouco demais. Parecia meio sem sentido. Fyodor entendia que precisava dar o fora antes que alguém chegasse e o pegasse no local do crime. Mas ainda restava um pouco de metanfetamina no saquinho, e a tentação era grande demais. Ah, não vou desperdiçar coisa boa, pensou ele e começou a preparar o resto da dose para dar mais um barato. Quando a metanfetamina fez efeito, a vontade de fugir logo da cena do crime desapareceu. Ele pegou o telefone e enviou mensagens para todos os amigos e conhecidos. O primeiro da lista era seu velho amigo chamado Sergei. Sergei, adeus, eu tirei a vida de uma pessoa, escreveu Kijin no aplicativo de mensagens. O interlocutor não acreditou. O quê? Você tá zoando? Como assim? Fédia se abriu. Tô usando metanfetamina faz 1 ano e meio já. Tive outra recaída. Dessa vez a ressaca foi diferente. Eu bolei um plano para conseguir mais uma dose. Mas Sergei ainda estava desconfiado, porque Fédia podia ter alucinado qualquer coisa chapado. Onde está o corpo? Perguntou o cara, só para garantir. Tá lá em casa, deitado no meu sofá. Eu tirei a vida da Nastya. Como? De que jeito? Por quê? Isso é surreal. Ela tenta me abraçar e eu tô com uma faca escondida atrás das costas. Tirei a vida dela para conseguir o dinheiro mais rápido e me chapar de novo.
Eu não achava que conseguiria fazer isso, mas a metanfetamina te transforma em um animal. Só imagina o quão surreal isso é. No meio do quarto há um cadáver e eu estou me injetando. Como prova, Fedya mandou uma foto para o amigo tendo o corpo da Nastya ao fundo. O Sergei ficou de queixo caído de tanto horror, mas ele ainda esperava que fosse só uma pegadinha bem montada. E Fyodor continuava compartilhando detalhes horríveis. A faca estava cega. Nastya demorou uns 5 minutos para morrer. No início, ela implorou para eu não fazer isso, mas depois que cortei seu pescoço, ela se despediu. Se isso for verdade, a gente precisa contar para os pais, observou o amigo com cuidado. Imagina, para a mãe da Nastya, esse já é o segundo filho morto, respondeu Fyodor. E de fato, o filho mais velho da família morreu há alguns anos. Nastya era o único consolo que restava para os pais. A próxima na lista de Fyodor era uma certa Tânia. Ela vivia em Kemerovo e eram amigos há anos. Pediu para visitá-la por alguns dias e a moça aceitou com alegria. Depois, Fyodor escreveu para outra conhecida sua, desta vez de Novosibirsk. Eu fiz uma besteira. Adeus. O que aconteceu? A Nastya. A amiga também não acreditou no começo, achando que era alguma pegadinha boba, mas Fyodor insistiu que era verdade. Estou indo para Kemerovo visitar uma conhecida minha. Vou passar alguns dias lá e depois decidirei o que fazer a seguir. Fyodor colocou o notebook e o iPhone da Nastya na mochila e foi primeiro à casa de penhores. Ele precisava de dinheiro para viajar. Depois, pegou um táxi, mas no caminho aconteceu um imprevisto. O táxi sofreu um pequeno acidente. E foi exatamente isso que ajudou a polícia. Ainda mais vídeos. Acesse o Boosty se você está na Rússia e o Patreon se não está na Rússia. Lá você encontrará vídeos exclusivos que não estão no YouTube. Os links estão abaixo do vídeo. O corpo mutilado da Nastya foi encontrado em 7 de março de 2021 em um apartamento na rua Kashurnikova, no distrito de Dzerzhinsky, em Novosibirsk, pelo mesmo amigo que decidiu parabenizá-la pelo aniversário. Assim, a polícia ficou sabendo do ocorrido e uma equipe de investigação foi imediatamente enviada ao local do crime. A identidade do principal suspeito foi estabelecida em 1 hora. Os detetives supuseram que mais uma briga entre os jovens, que frequentemente discutiam, terminou em um massacre sangrento. Pelas evidências encontradas, sob efeito de drogas sintéticas, o jovem deu à namorada, no aniversário de 18 anos dela, um presente inesquecível como esse. Logo, os peritos criminais estavam coletando evidências na cena do crime e os detetives descobriram muitos detalhes chocantes desse massacre. Uma faca de mesa comum realmente se mostrou muito cega. Por isso, apesar dos inúmeros ferimentos, Nastya não morreu imediatamente. Por que a garota não gritou muito durante isso? Embora, segundo o criminoso e de acordo com os peritos, ela estivesse consciente o tempo todo, essa é uma grande questão. É bem provável que o meth tenha influenciado tanto o limiar de dor dela. Essa substância possui um forte efeito estimulante e empatogênico. Como ficou claro depois, Fyodor ficou no apartamento com a Nastya morta por quase um dia inteiro. As pessoas para quem ele escreveu chapado logo enviaram as conversas para conhecidos. Alguém tentou encontrar os contatos dos pais da Nastya para entrar em contato com eles e contar sobre as mensagens, mas ninguém teve pressa em avisar a polícia. Depois que o carro em que Kidin estava sofreu um acidente, ele decidiu ir para Kemerovo de carona e um caminhoneiro concordou em levá-lo. Nesse momento, os policiais já haviam entrado em contato com a moradora de Kemerovo, para quem Fyodor estava indo, e pediram para ela marcar um encontro com ele no shopping, onde ele acabou sendo detido. A captura levou apenas 4 horas. Depois disso, o detido foi levado para a delegacia. Com ele, foi apreendido um celular com mensagens contendo informações relevantes para a investigação. Com Kijin, foi realizada uma reconstituição no local, durante a qual ele confirmou seu depoimento e contou em detalhes sobre as circunstâncias do crime cometido. Após isso, Fyodor foi preso e levado ao centro de detenção provisória. Após a tragédia, amigos em comum e conhecidos do casal começaram a publicar mensagens de despedida. Nastya é a garota mais doce do mundo. Ela era uma pessoa iluminada, aberta. Anjo é a palavra que a representa completamente.
E ele é um completo lixo como pessoa. Todas as joias de ouro e celulares eram vendidos repetidamente para conseguir uma dose, mas ela achava que tudo ia mudar. Tinha um relacionamento complicado. Ele usou tudo o que tinha por uma dose e tirou a vida dela. Mas havia quem achasse que Nastya e Fyodor mereciam um ao outro, por isso continuavam juntos, apesar de todas as desvantagens óbvias do relacionamento. Veja o que os vizinhos disseram sobre a falecida. E vale lembrar que vizinhos geralmente são umas velhinhas meio estranhas. E levando em conta que nas cidades não é comum cumprimentar ou conhecer os vizinhos, claro, se você não vai tomar chá com eles, já é considerado muito estranho e fechado. E na verdade, perguntar aos vizinhos nos anos 2020 sobre como era a personalidade de uma pessoa me parece a coisa mais sem sentido e inútil do mundo. Mas mesmo assim, aqui está a citação de um dos vizinhos. Vou dizer assim, eles são farinha do mesmo saco. Faziam barulho o tempo todo, ouviam música alta, brigavam. Ela não ficava atrás dele em nada, era tão ousada e grossa quanto ele. Claro que isso não combina muito com Angelina. Таким образом, которые создали в своих прощальных словах Настины друзья, ну, во-первых, на то они и друзья, а во-вторых, на то о покойных Ainda assim, é uma confirmação de que Lermontova estava longe de ser um anjo. Ouvi-la. A irmã de Fyodor, Daria, que era amiga de Nastya, contou depois o seguinte. Ele mentia para ela. O relacionamento deles era complicado. Ele a agredia. Eu tenho conversas em que Nastya reclama de violência, humilhação. Eu tentei ajudá-la, mas ela recusou. Eu também amava muito meu irmão, mas ele me tratava de forma horrível. O psicólogo me explicou que ele me manipulava. Podia até me passar a perna com dinheiro. E aqui está o que disse a melhor amiga dele, como ela mesma se chamou em uma entrevista logo após a prisão. Quando conheci Fyodor, ele era um garoto normal. Ele tinha um vício, mas eu não percebia nenhum comportamento especialmente estranho. Eu nunca esperava isso. A própria psique dele foi abalada por causa das substâncias. Ultimamente, ele vinha tendo pensamentos de tirar a própria vida. Fyodor até deixou uma carta de despedida para Nastya. Nós o ajudamos como podíamos. Ele até se despediu de mim, disse que tinha feito uma besteira. No começo, achei que ele tinha usado alguma coisa de novo, mas acabou que ele tirou a vida da Nastya. Achei que fosse uma piada. Eu estava preparada para o Fedya tirar a própria vida, mas não estava preparada para ele tirar a vida de outra pessoa. Depois da prisão, Fyodor confessou tudo imediatamente. No interrogatório, ele contou que antes do crime houve uma briga entre ele e a vítima. Usamos drogas e deitamos na cama. Depois surgiu um conflito verbal entre nós, que acabou se transformando, não exatamente numa pancadaria, mas sim numa pequena briga. E no final das contas eu peguei uma faca. Kijin declarou que o motivo da morte foi um conflito doméstico. E tudo porque, deitado na cama, é preciso lidar com conflitos não domésticos. No entanto, segundo Kijin, na véspera a garota contou nas redes sociais que Fedor tem uma orientação sexual não tradicional, proibida na Rússia. E ele exigiu que ela apagasse a postagem, mas a garota se recusou. E a propósito, essas palavras não eram totalmente desprovidas de verdade. Nastya realmente publicou um post dizendo que Fyodor supostamente prestou serviços íntimos pagos para outro rapaz para conseguir uma dose. No entanto, para seus amigos, depois do crime, Kijin escreveu algo completamente diferente. Não havia uma palavra sequer sobre o post fatídico. Por outro lado, também pode ter acontecido que Fyodor simplesmente estava escondendo seu verdadeiro motivo. Por exemplo, os amigos de Nastya relataram mais um detalhe misterioso. Um mês antes de sua morte, a garota contou que estava recebendo ameaças. No dia 14 de fevereiro, ela relatou ter recebido um bilhete dizendo: "Você vai morrer". Quem exatamente fez isso nunca foi descoberto, mas após a morte, os amigos suspeitaram que poderia ter sido Fyodor. A investigação criminal sobre a morte de Anastasia P. Nas redes sociais, ela é conhecida como Lermontova, mas em fontes como essas, aparece como Nastya P. Foi concluída em outubro de 2021. O processo judicial começou em 16 de novembro.
A assessoria de imprensa da promotoria da região de Novosibirsk informou que, segundo os investigadores, o acusado, sob efeito da substância proibida MEF, cometeu o crime. Com o objetivo de obter dinheiro para adquirir substâncias proibidas, tirou a vida de uma jovem com extrema crueldade. Demonstrando frieza extrema, o criminoso desferiu pelo menos 80 golpes, 5 golpes com uma faca e um objeto duro e contundente não identificado na cabeça, pescoço, rosto e mãos da vítima, dos quais pelo menos 48 golpes de faca atingiram a cabeça e o pescoço. Fyodor Kijin foi acusado pelo artigo 162 do Código Penal russo. Homicídio com especial crueldade, associada a roubo, pelo que ele enfrentava de 8 a 20 anos ou prisão perpétua. Na primeira audiência, Fyodor estava bastante animado e confiante. Observava com interesse o público que veio à audiência do seu caso e só evitava fixar o olhar na mãe de Nastya. O rapaz admitiu a culpa apenas parcialmente e insistia que a causa da tragédia não era aquela apontada pelos promotores públicos. O réu foi apoiado por seu advogado, Pavel Luzgan. Ele afirmou que Kijin se tornou vítima da repercussão midiática, o que resultou em consequências negativas na forma de uma acusação excessivamente agravada, que não corresponde aos materiais do processo. No entanto, os advogados sempre justificam seus honorários, tentando apresentar seus clientes da melhor forma possível, então não há nada de surpreendente nisso, afinal, esse é o trabalho deles. A mãe de Nastya não concordou com a posição da promotoria, por exemplo, com o fato de que o conflito entre sua filha e Fyodor teria ocorrido em meio a acusações. Ela acreditava que Kijin obrigou sua filha a aceitar, ameaçando-a com violência. A audiência final foi marcada para o final de agosto de 2022. No corredor do tribunal, parentes e amigos da falecida aguardavam o julgamento. Os pais de Nastya não quiseram conversar com os jornalistas. Os Kijini também recusaram. As informações sobre o caso antes do início da sessão foram comunicadas aos jornalistas apenas pela representante do Departamento de Promotores Públicos da região da Sibéria, Maria Shein. A promotoria sugeriu ao tribunal a pena de 18 anos de prisão em uma colônia penal de regime fechado. Quando Fyodor foi levado para a sala do tribunal, ele também se recusou a falar com os jornalistas e permaneceu de máscara médica durante todo o processo. A juíza permitiu a gravação apenas durante a leitura da fundamentação da sentença. A sentença de Fyodor Kijin foi de 35 anos, 1º de agosto de 2022. A juíza enumerou todas as inúmeras lesões corporais que o réu causou à vítima. Na fase de investigação preliminar, o acusado admitiu parcialmente a culpa e disse que queria apenas causar ferimentos à falecida. Ele contou que por volta das 2 horas da manhã, o efeito do mefa passou, e isso sempre lhe causava ansiedade e agressividade. Os pais souberam do ocorrido por um dos amigos do filho, para quem Fyodor enviou fotos do corpo de Nastya. O réu foi oficialmente diagnosticado com dependência de estimulantes. No corpo de Fyodor foram encontradas feridas e lesões nos antebraços, e em Anastácia, numerosos hematomas formados não mais de 5 dias antes da morte, além de escoriações e equimoses recentes. Quando ela foi esfaqueada, Nastya tentou se defender cobrindo-se com as mãos, por isso elas estavam completamente cobertas de feridas. A perícia psiquiátrica forense constatou que Kijin não sofre de nenhum transtorno mental e que a dependência não o impedia de compreender e controlar suas ações. O juiz considerou que o réu teve a intenção direta de tirar a vida. As palavras de Kijin de que ele não tinha intenção de tirar a vida com especial crueldade foram consideradas pelo tribunal como uma forma de defesa. O tribunal não estabeleceu motivo de ganância. Na opinião do juiz, Fyodor quis roubar os pertences e o dinheiro de Nastya só depois de tirar a vida dela. Por isso, o tribunal considerou que a morte ocorreu devido a relações pessoais de inimizade. A versão de que o ataque aconteceu porque Nastya não quis dar dinheiro para Fyodor comprar uma nova dose não se sustentava. Muito provavelmente, ele inventou isso para que o crime tivesse um motivo mais aceitável para as pessoas ao redor.
Ao proferir a sentença, o juiz levou em consideração circunstâncias atenuantes, a confissão voluntária, o arrependimento ativo, as referências positivas de Ki-jin, a ausência de antecedentes criminais e o estado de saúde dele. Um fator agravante foi que Fyodor estava sob efeito de metanfetamina no momento do crime. Aparentemente, não é à toa que ele é culpado. Na investigação, amigos de Fyodor o descreveram como alguém muito indiferente e sem empatia. Até mesmo a própria irmã dizia que o irmão dela lembrava uma pedra. Afinal, na audiência, até mesmo o pedido de desculpas aos pais da Nastya, Fyodor leu de uma folha, seguindo uma sugestão previamente escrita pelo advogado. Ele não encontrou nem mesmo algumas palavras próprias para as pessoas das quais tirou a única filha. A irmã de Ki-jin disse após o julgamento: "No caso do meu irmão, não era só sobre drogas. Não é que ele tivesse transtornos mentais, isso não está registrado oficialmente em lugar nenhum, mas eu suspeito que ele tenha transtorno de personalidade antissocial. Ele tinha um caráter implacável e reservado. Ultimamente, ele se escondia até dos amigos." Os advogados, os pais e Nastya concordaram com essas palavras, acrescentando que, de acordo com manuais médicos e psicoterapeutas, qualidades psicológicas como consciência, vergonha, compaixão, honestidade e arrependimento são estranhas para ele. Homens psicopatas não sentem apego pelo sexo oposto. Eles mentem e manipulam constantemente. Pessoas com psicopatia não demonstram piedade ou compaixão. Suas emoções muitas vezes são fingidas. Muito provavelmente, assim era também Ki-jin. No geral, Nastya aparece como um exemplo clássico de uma pessoa codependente. Nastya, em um relacionamento apaixonado, cega pelos sentimentos iniciais e pela fé em seu ideal romântico, ela conscientemente ignorava todos os sinais de alerta. Ela escrevia abertamente nas redes sociais sobre o abuso por parte de Fyodor, sobre o vício dele, sobre o roubo do seu dinheiro, mas mesmo assim não fazia nada para terminar esse relacionamento. O comportamento dela é caracterizado por uma profunda dependência psicológica e pela crença de que, com seu amor e sacrifícios, ela seria capaz de salvar o parceiro. Essa ilusão acabou sendo mais forte do que o instinto de autopreservação. A personalidade dela era contraditória. Por um lado, os amigos a descreviam como um anjo de luz, mas por outro, os vizinhos e as próprias ações dela mostravam o contrário. A participação em flash mobs com nudes, postagens provocativas, o uso conjunto de substâncias na noite fatal, tudo isso traça o retrato de uma garota em busca de emoções fortes, que gostava de desafiar os próprios limites e viver no limite. Essa dualidade torna a imagem dela trágica. Ela foi tanto vítima das circunstâncias e manipulações, quanto participante ativa de relacionamentos autodestrutivos. Os pais de ambos os lados, apesar da aparência de bem-estar, demonstraram passividade e falta de atenção. Os pais da Nastya, cientes de que Fyodor era viciado em drogas e havia confusão, deixavam a filha menor de 18 anos. Os pais do Fyodor, por sua vez, ao perceberem o problema, tentaram tratá-lo, mas acabaram cedendo aos seus caprichos, alugando um apartamento para ele e financiando seu estilo de vida. O que na prática era uma forma de codependência e permissividade. Mas, por outro lado, nem todo mundo é tão inteligente quanto um pato ou um psicólogo qualificado para saber como lidar corretamente com essas situações. Os Pliashki também sabiam de tudo, mas eles não eram mãe nem pai dela. Além disso, ajudar pessoas como Nastya não é fácil. Nem todo mundo consegue fazer isso, e para falar a verdade, poucos podem realmente ajudar. Para isso, é preciso querer muito ajudar. Fedka Ki-jin é um exemplo clássico de uma pessoa com traços marcantes de psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, agravados por uma forte dependência de substâncias proibidas. O tribunal o considerou imputável, o que indica que ele é capaz de compreender seus atos e controlá-los. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha sentimentos como consciência, compaixão, honestidade, arrependimento e todas essas coisas boas, puras e eternas. Um vazio emocional profundo e emoções fingidas. É isso que se pode perceber em Ki-jin. Os motivos de Fyodor eram complexos, embora também se considerasse um motivo interesseiro. O tribunal determinou que a intenção de roubo surgiu depois e que a principal razão foi a antipatia pessoal.
A crueldade especial indica uma fúria incontrolável, tendências sádicas e uma total desvalorização da vida de outra pessoa. Metanfetamina removeu a última barreira e atuou como catalisador, mas não como a fonte original de sua crueldade. Fyodor manipulava as pessoas ao seu redor e mentia para a irmã, tentando se mostrar sob uma luz mais favorável. Ora como vítima de repercussão midiática, ora como alguém que cometeu um crime por causa de uma postagem ofensiva. No processo, a parte lesada entrou com uma ação pedindo indenização por danos materiais no valor de 344 mil rublos e danos morais no valor de 10 milhões. Após analisar todas as circunstâncias do caso e as provas apresentadas, o tribunal condenou Fyodor. Fyodor Kijin foi condenado a 15 anos de prisão em uma colônia de regime fechado, sendo obrigado a indenizar o dano material no valor de 338 mil rublos. O dano moral pela morte da jovem foi fixado em 1 milhão. O funeral de Anastácia não saiu na mídia. Só Dasha Kijina depois disse que a despedida foi bonita. Todos os custos foram cobertos pelos pais de Fyodor, já que os pais de Nastia não tinham dinheiro. No entanto, isso não foi feito de coração. Por decisão judicial, o réu foi obrigado a reembolsar à mãe da falecida os custos do funeral da filha e os honorários do representante. Após o julgamento, Fyodor tentou iniciar uma correspondência com a irmã, mas ela não apoiou o desejo dele de manter contato. Em julho de 2025 surgiram novas informações sobre Kijin. Sem cumprir nenhum ano na colônia penal, ele assinou um contrato e foi como voluntário para a linha de frente dos combates. Já depois de meio ano, ele foi perdoado e voltou para Novosibirsk. Após um tempo em casa, ele se mudou para São Petersburgo, como sempre quis. Lá, o ex-condenado aproveitou uma cota especial para veteranos de guerra e, em 2024, foi admitido no Comitê Técnico Estatal do Báltico em homenagem a Ustinov. Kijin completou com sucesso 2 semestres, pelo que em julho de 2025 até recebeu uma carta de agradecimento pelo bom desempenho acadêmico. O prêmio foi entregue pessoalmente pelo reitor da universidade, Alexander Evgenievich Shachurin, o que foi confirmado por fotos no site da instituição. Mas usuários atentos da internet rapidamente reconheceram Kijin e houve um alvoroço. Quando, em meio à onda de insatisfação pública, os jornalistas procuraram a assessoria de imprensa para esclarecer a situação, a notícia sobre a cerimônia de premiação e as fotos desapareceram imediatamente do site da universidade. A assessoria de imprensa da Unica informou de forma sucinta: este estudante escondeu sua condenação e foi expulso ao final do segundo semestre. No final das contas, Kijin não cumpriu nenhuma pequena parte da pena que lhe foi imposta pelo crime cruel e ainda conseguiu conquistar uma vaga financiada pelo governo. E o que você acha sobre esse caso? Deixem seus comentários, deixem likes e dislikes e assistam outros vídeos do canal, já saíram muitos e vocês provavelmente ainda não assistiram.